Partiu assistir a segunda temporada de Steven Universe? Nós somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos o dia. E é por isso que todo mundo sempre acredita. Connie liga pra Steven, já que ouviu a mensagem que ele deixou. Greg chega e Steven fala pra Connie que liga pra ela depois. Steven conta ao seu pai tudo o que houve sobre as Gems de Homeworld, que derrotaram eles e o sequestraram, achando que Steven era Rose Quartz. Mas eles conseguiram escapar, o que faz Greg ficar muito perturbado, e Connie fica ligando pra ele o tempo todo. Steven, ao ver que seu pai surtou ao saber o que aconteceu, decide se afastar de todo mundo pra não preocupar mais ninguém e não envolvê-lo em problema das Gems pra não se machucarem. Mas Connie vai até a casa dele pra ver como ele está, e Steven sai escondido, e Connie vê ele e corre atrás dele até os escombros da nave. Ela liga pra Steven e ele fala que não quer mais ser seu amigo. Connie fala pra Steven tomar coragem e falar isso na cara dela. Então ele fica frente a frente com ela e se desculpa e conta tudo o que aconteceu. Mas Connie fala que não importa as situações e perigos que ele enfrente, ela sempre estará ao seu lado, e Greg já se recompôs pelos ocorridos. As Gens estão pegando os destroços da nave para as pessoas não ter contato com a tecnologia Gen, e ainda tem que achar a cápsula de fuga de Peridot que caiu na Terra. A galera descolada chama Steven pra um rolê, mas ele fala que não pode ir pois está ocupado demais catando destroços. Mas ao anoitecer, eles chamam ele de novo e ele aceita. Tem aquelas conversas de adolescente, ai eu não gosto da minha irmã, ai eu não gosto do meu padrasto, e Steven fala que ele e a Gen são considerados traidores por causa da guerra que a mãe dele fez, e pensam que ele é a sua mãe, e há uma pressão muito grande em cima dele. No caminho, eles acabam encontrando a cápsula de Peridot, e Steven quer avisar a Gens imediatamente, mas a turma convence ele a se divertir um pouco e tirar umas fotos. Ele entra dentro da cápsula e faz ela ser ativada, prendendo ele lá dentro e atacando a turma. As Gens chegam e começam a atacar a cápsula, achando que Peridot estava controlando. Mas os descolados param a Gens e falam que era o Steven lá dentro. Ele leva uma bronca da Gens, mas a turma defende ele, porque ele só estava se divertindo um pouco, já que tem muita pressão em cima dele e ele é apenas um garoto. Garnet se desculpa e tira o castigo da TV. O carteiro Jamie se apaixona por Garnet e escreve uma carta de amor, mas ela rejeita e ele fica meio triste. Mas Garnet fala que ele tem um bom talento para ser um ator e aconselha ele a abrir um teatro na cidade. Garnet, a Ametista e Steven estão caçando o monstro que está solto no templo. A Ametista é pufada, mas imediatamente ela retorna à sua forma, porém com os pés no lugar das mãos. Garnet fala que ela apressou demais a regeneração, e isso não é uma coisa boa de se fazer, já que sua forma não é sustentável. Ela é pufada várias vezes e acaba se desentendendo com Garnet, mas após conversarem um pouco em meio à luta, se entendem, e a Ametista é pufada mais uma vez, e Garnet derrota um monstro. A Ametista demora umas horas e volta com um visual novo, e Garnet fala que dessa forma ela é perfeita. Connie quer aprender a lutar com a espada e defender a Terra e o Steven, e pedem pra Pérola treiná-la, e ela acaba aceitando. Mas Steven, ao ver que Pérola está colocando na cabeça de Connie que ele está acima de tudo, até mesmo da própria vida dela, Steven vai lutar ao lado dela, e fala que eles são uma dupla, e um tem que cuidar do outro. Pérola fala que Steven não pode entrar em um campo de batalha, porque Steven é muito importante. Você é importante demais. Não sou não. Por que você não me deixa fazer isso por você, Rose? Eles ficam confusos, e Connie pergunta o que Rose era pra Pérola. Ela fala que Rose a tratava como se ela fosse a coisa mais importante que existe, por isso daria sua própria vida pra protegê-la. Mas após umas conversas, eles se dão bem, e fala pra Steven não ficar pra trás, já que Connie pode superá-lo. Ronald está gravando um vlog, e descobre que o ataque da mão gigante e dos monstros da cidade só é causado por causa das Gens, então ele pede pra elas irem embora. E elas concordam. Mas Ronaldo, ao ver que elas são o motivo daquela cidade ser estranha, então pede pra elas ficarem. E elas aceitam. As Gens pensam que Peridot pode reativar o jardim de infância, então elas vão lá pra ver se acham uma pista sobre ela. Eles encontram ela, mas Peridot acaba fugindo. Pérola e a Ametista vão atrás dela, e Steven e Garnet vão ver qual era o seu objetivo. No subsolo, eles acham vários cacos de Crystal Gems que foram capturadas, despedaçadas e juntadas pro experimento de Homeworld, o que faz Garnet ficar abalada, mas ela derrota todos eles. E Steven repara Ruby e Safira entrando em discórdia, já que Ruby viu que suas amigas que nunca foram encontradas sofreram esse castigo por fazer uma rebelião, e Safira falando que nem mesmo Rose imaginava que Homeworld chegaria a esse nível de crueldade e elas não têm culpa. Pérola e a Ametista voltam e fala que Peridot fugiu. E Steven e Connie estão se divertindo no lava rápido do Greg e acabam se fundindo, e Greg fica muito impressionado. Ele pergunta como isso é possível, e Steven fala que provavelmente é pelo fato dele ser metade humano. Greg conta uma história que há muito tempo atrás viu Pérola e Rose se fundirem, e Greg queria muito fazer isso também, só que Pérola, que não se dá muito bem com ele, começa a provocá-lo, e ele fala que vai ser capaz
capaz de se fundir com ela. Ele até faz o clima perfeito, mas nunca foi capaz, já que isso era impossível para os dois. Mas isso nunca o incomodou, já que estar ao lado dela já era o suficiente. As Gems passam o dia todo procurando a fusão da Lapis e da Jasper, que está no fundo do mar. Mas sem resultados, elas voltam pro templo e vão descansar um pouco. E Steven tem um sonho com a Lapis e Pérola acorda ele. Ele achou o sonho meio estranho, mas volta a dormir. Ele tem outro sonho e dessa vez consegue fazer uma breve comunicação com Lapis. Ele acorda e acha que realmente deve estar conseguindo fazer contato com ela. Então Pérola e Ametista falam pra ele tentar de novo e ver se ela ainda tem o controle da fusão. Ele tenta mais uma vez e consegue fazer comunicação com Lapis, que ainda está no controle. Mas ao ver Steven, perde a concentração e Jasper assume por um tempo. Jasper, ao ver Steven, tenta ir pra cima dele, só que Lapis puxa ela de volta e fala pra ele parar de tentar salvá-la, porque ela só está fazendo isso por ele. Não me procure! Eu não quero a sua ajuda! Só me deixa fazer isso por você! Lapis! Não! Eu não sou mais a Lapis! Somos Malaquita agora! Eita porra! Ele é expulso de lá e fala pra Gems que Lapis ainda está no controle, só não sabe por quanto tempo. Steven e Ametista estão assistindo o desenho e Peridot causa uma interferência de sinal em todas as televisões da Terra, tentando fazer contato com as Gems de Homeworld. Garnet fala que provavelmente ela deve estar usando aquela torre que Zugalite destruiu, então eles sobem no leão e vê que realmente a torre foi reconstruída. Garnet fala pra Ametista que dessa vez elas não vão se fundir, pois da última vez a fusão dela saiu do controle e por isso não são mais capazes de usar o transportador, o que deixa a Ametista meio pra baixo. Garnet fala pra Pérola se fundir com ela, e as duas formam uma Gem chamada Sardonyx, e consegue desmontar a torre. No dia seguinte, teve mais uma interferência. Garnet fala que não entende, já que mesmo que ela use sua visão do futuro, não consegue ver eles pegando Peridot. Então eles vão até lá de novo. As duas se fundem mais uma vez, e começam a desmontar a torre. Só que a Ametista começa a desabafar, já que por causa dos seus erros, não tem mais a confiança de Garnet pra se fundirem. Steven, ao reparar isso, vai com ela na madrugada na torre, pra ver se Peridot vai montá-la de novo. Aí ela captura e ganhando a confiança de Garnet de novo. Eles veem a cápsula de fuga, mas estranho, já que ela estava guardada no templo. E quando vê mais de perto, quem estava controlando era a Pérola. Ao amanhecer, houve mais uma interferência, e eles vão pra lá de novo. Só que Steven e Ametista contam que viram Pérola montando a torre de madrugada. Pérola se desculpa e fala que da primeira vez foi sim Peridot que consertou, mas ela gostou tanto de se fundir com Garnet que levou ela a fazer isso. Garnet fica furiosa e fala que ela é a culpada de fazer eles perderem tempo ao invés de ir atrás de Peridot. Manda a Ametista se fundir e formar a Zugalite e destroem a torre. E o clima fica meio chato, com Garnet ignorando Pérola o tempo todo. Garnet, Steven e Greg saem da cidade para se divertir, e no motel que eles estão, Garnet acaba se desfundindo, já que Ruby está furiosa porque se sente traída por Pérola, principalmente pelo assunto ser uma fusão. E Safira fala pra ela perdoar Pérola, já que viu o futuro e sabe que com o tempo tudo vai voltar ao normal. O que deixa Ruby ainda mais nervosa, já que mostra que Safira não se importa. Essa confusão entre as duas deixa Steven muito bravo e pensa que esse clima ruim só pode estar acontecendo por culpa dele. Mas as duas conversam e se entendem e se fundem de novo, e voltam pro templo, e Garnet ainda está evitando a Pérola. Cebola rouba um saco de batatinhas do Steven, que corre atrás dele até a sua casa, onde encontra várias pinturas da Ametista. Ele chama a Ametista para ver isso e se deparam com Vidália, uma velha amiga de Ametista, e as duas põem um papo em dia, e a Ametista desabafa a zona que está no templo. Steven fica para brincar com Cebola, apesar de se assustar um pouco no começo, mas os dois começam a ter uma grande amizade. Steven e Jamie fazem uma peça de teatro escrita pelo prefeito Dewey, e ao verem que o roteiro é horrível, já que a história sobre William Dewey, o fundador da cidade e ancestral do prefeito, era um personagem sem nenhum tipo de defeito e nem parecia ser real, e Pérola fala que viveu essa época e reescreve o roteiro sobre a história de como o tataravô do prefeito fundou a cidade de Bit City junto com seu companheiro, e acabaram conhecendo as Gems no meio do caminho. As Gems acabam encontrando Peridot na galáxia Warp, só que Pérola, que faz de tudo para capturar ela para se entender com Garnet, acaba só atrapalhando e se afobando demais, dando uma brecha para Peridot fugir. Pérola acaba descobrindo que ela foi para uma nave antiga usada na Guerra Gen. Eles vão até lá, mas tudo foi uma armadilha de Peridot para capturar as Gems. Pérola e Garnet caem em uma armadilha e ficam presas em uma sala onde as paredes tentam esmagá-las. E lá elas acabam conversando sobre tudo o que elas estavam sentindo uma pela outra. Pérola diz ser fraca demais, por isso quis fazer a fusão com Garnet, que é muito forte e confiante. Mas Garnet fala que mesmo que ela ache isso, ela não é perfeita. Até mesmo Ruby e Safira têm fraquezas. E Pérola é uma pessoa forte
forte, que também dá inspiração aos outros. As duas se entendem e se fundem para escapar de lá, e vão atrás de Peridot. Ela tenta escapar, mas Steven agarra o seu pé, e ela acaba se livrando do pé dela, e foge deixando para trás. E o clima da gens finalmente melhorou. Steven leva a Connie para casa dela após um treino de espada. Ela fala que queria poder praticar em casa, mas não tem como. Então, Steven empresta a espada da mãe dele para ela. Só que bem na hora, a mãe de Connie chega e confisca a espada e leva com ela, já que surgiu um imprevisto no hospital que ela trabalha, com pacientes estranhos. Eles vão até o hospital para pegar a espada de volta e percebem que os pacientes são as gens mutantes, que começam a atacar eles. Connie fala para sua mãe tudo o que acontece sobre seu treinamento de espada, seus olhos estarem curados e tendo experiências mágicas com Steven. Eles derrotam os mutantes e Connie, ao revelar tudo para sua mãe, ela fala que vai aceitar a situação se ela parar de esconder as coisas dela. Steven vê Sage cantando e percebe que ela tem muito talento e decide colocar ela num show de apresentações da cidade. Ela topa, mas sua mãe, ao saber disso, quer ajudar, o que faz Sage ficar desconfortável e ela desabafa, e Bárbara decide dar mais espaço à sua filha, porque ela não quer mais ser uma mãe mandona que faz as coisas da própria maneira. E Steven vai na apresentação no lugar da Sage. Peridot sequestra Steven durante a noite e pede ajuda para escapar do planeta, já que algo horrível está para acontecer. As gens aparecem e finalmente conseguem capturá-la e levam ela pro templo. E as armas que Peridot usava não eram parte dela, e a Ametista joga tudo fora. Steven se pergunta por que ela estava tão assustada e por que queria ajuda, mas Garnet fala para ele não se preocupar, já que ela só estava com medo porque estava encurralada. Steven, que ainda ficou meio preocupado com o assunto, abre o quarto de sua mãe e pede para levar ele até a sala das bolhas, porque ficou curioso com o que ela queria contar. Ele liberta Peridot e ela fala sobre o monstro no centro da Terra, chamado Cluster, mas ela tenta fugir, o que não dá muito certo, já que as gens estão na porta da casa. It was at this moment that he knew. He fucked up. E ela se tranca no banheiro. E Steven conta que libertou ela porque ela sabe de uma ameaça chamada Cluster, que é algo desconhecido entre as gens. As gens querem mais informações sobre o Cluster, mas Peridot se recusa a contar. Então, as gens vão embora para ver o que descobrem e deixam Steven tomar conta de Peridot. Ela fica muito assustada, achando que tudo é uma arma que pode ser usado contra ela, e começa a cair uma chuva com trovoada. E Peridot acha que é o Cluster que está emergindo e vai destruir a Terra. Mas Steven a acalma, pois fala que é algo natural na Terra e explica como a chuva funciona, e leva ela pra fora, já que não tem nada que ela precisasse temer. Ela se acalma e decide confiar em Steven e contar sobre o Cluster. Ela fala para conseguir mais informações tem que ir pro jardim de infância. Eles vão ao subsolo do jardim de infância, e Peridot conta que Cluster é um gen mutante igual aqueles outros que atacaram da outra vez, só que formado por milhões de cacos, e quando se formar será tão grande que vai destruir a Terra. Peridot quer usar o conhecimento de Steven sobre a Terra para construir uma máquina para destruí-la, mas ele fala que não tem tanto conhecimento e vão precisar de ajuda, e eles são atacados pelos mutantes, e as gens aparecem e salvam eles. Steven fala se eles realmente querem derrotar o Cluster, Peridot tem que trabalhar junto com as gens. Então ela decide falar sobre o perigo do Cluster, que será bem maior que a Terra. Então fazem um plano para montar uma broca capaz de chegar ao centro da Terra e destruir ele completamente. Eles começam a montar a broca, mas Peridot não quer a ajuda da Pérola, já que em Homeworld as pérolas só servem para servir as outras gens. As duas acabam discutindo, e Steven propõe uma disputa de robôs gigantes, para ver quem é a melhor. As duas acabam até saindo na porrada, mas Peridot ganha, mas reconhecendo um pouco a capacidade da Pérola. A Ametista resolve se enturmar um pouco com Peridot, e as duas e Steven vão até o jardim de infância pegar uma das furadeiras das brocas antigas, para ser usada nas que eles estão construindo para chegar ao centro da Terra. Peridot fala que a Ametista deveria ser a líder das Crystal Gens, já que ela está mais alta na hierarquia. A Pérola foi feita para servir, Garnet chama a fusão e Steven é um híbrido. Já ela é uma soldado quartzo, apesar de ser imperfeita. A Ametista fica desconfortável e pergunta por que ela é imperfeita, e Peridot fala que só pelo tamanho já dá pra saber que ela é uma gen atrasada e nem chega perto dos outros quartos. Eles pegam a broca, mas a Ametista fica muito magoada e começa a ignorar ela. No fim da tarde, Peridot tenta fazer a broca funcionar, mas ela acaba saindo do controle e quase acerta a Ametista, mas Peridot a salva e Steven desliga a broca. Peridot se desculpa pelo seu erro, mas as gens falam que está tudo bem em errar, e ela se desculpa com a Ametista, e as duas começam a criar uma boa relação. À meia-noite, Garnet acorda Steven para comemorar o aniversário dele, e como presente, conta como Ruby e Safira se conheceram, e conta que Safira, uma gen que tem o poder de prever o futuro e pertence à alta corte da Diamante Azul, uma das governantes de Homeworld, estava sendo escoltada por 3 guardas rubis. Ela foi ao encontro de sua diamante, porque na Terra, um grupo de gens chamada Crystal Gens começaram uma rebelião, e a Diamante Azul pediu para ela prever o futuro. Safira fala que as Crystal Gens atacarão destruindo algumas gens, incluindo 2 de suas guardas rubis, e ela mesma será destruída, mas as Crystal Gens serão
eram capturadas, colocando fim na rebelião. E dito e feito, aparecem Pérola e Rose Quartz e atacam, assim como Saphira previu. Rose e Pérola conseguem derrotar as 3 guardas Rubis fundida e derrota 2 por completo. E quando Pérola ia atacar Saphira, ela fala para Ruby que ela estava destinada a fracassar, mas Ruby não aceitou e se jogou na frente do ataque e salvou Saphira, se fundindo com ela. As outras gens ao redor ficaram horrorizadas ao ver uma gen de alta classe se fundindo com uma soldado normal, e Rose e Pérola vão embora. Elas se desfundem e Diamante Azul, ao ver que uma simples Ruby se fundiu com alguém da sua corte, decide despedaçá-la, mas Saphira pega a Ruby e as duas fogem. As duas vão conhecer o novo planeta que estão e acabam se aproximando muito uma da outra, e elas decidem se fundir mais uma vez e assim nasceu a Garnet. Elas se deparam com a Pérola e a Rose, e Garnet fica com medo, mas ao ver que as duas não vão machucá-la, começa a fazer várias perguntas, e Rose fala pra ela nunca se questionar do que ela é, pois ela é a resposta, ela é o amor. Depois, as gens vão comemorar o nível de 14 anos do Steven, menos a Peridot, que ainda fica construindo a broca. Connie chega e vê que ele é 2 anos mais velho que ela, e diz que é estranho saber disso, pois parece que eles têm a mesma idade. Greg mostra um álbum de foto do Steven e mostra que já faz uns anos que ele parou de crescer. Ela conversa com isso com o Greg, e ele fala que não sabe se o Steven pode crescer igual as outras pessoas. Steven, que está ouvindo a conversa, decide mudar de forma para ficar mais velho. A galera se surpreende, mas ele fala que magicamente cresceu. E a galera engole essa. Connie dá uma camisa de presente pro Steven, só que ficou meio curta, já que ele cresceu. Steven então se diverte bastante na festa, mas teve que sair, pois não aguentou ficar muito tempo naquela forma. A Amethysta descobre e fala pra ele não abusar, porque pode haver consequências. E é o que acontece, ele acaba usando isso por muito tempo, e volta a ser um bebê. Mas ele consegue voltar ao normal depois. Steven ensina pra Peridot como a vida da Terra é boa, e eles terminam de montar a broca, e só falta agora buscar as coordenadas onde o cluster está para destruí-lo. Então a Pérola fala para eles irem até a base lunar na Lua para conseguirem as coordenadas. Como não existe transportadores para a Lua, o Leão leva eles até lá, o que acaba desgastando muito ele. Dentro da base lunar, Steven vê umas pinturas e pergunta para Peridot o que é aquilo. E ela fala que são as pinturas das Diamantes, que são as seres supremas que governam Homeworld, em especial a Diamante Amarelo, que é a qual o Peridot serve. No andar de cima, eles acham uma máquina estranha, mas ignoram, já que não foi isso que vieram buscar. Ao chegar na sala de comandos, pegam as coordenadas e vão embora, mas Steven pergunta o que mais dá pra ver no painel. Peridot começa a falar sobre como seria a Terra se fosse completamente colonizada, e que seria muito ótimo pro Império Gen, com vários jardins de infância e novos soldados, mas isso destruiria toda a vida na Terra. Por isso Rose Quartz interviu, e Peridot começa a ofender Rose, falando que ela só condenou a Terra, o que faz as gens ficarem furiosas, e Garnet destrói o painel. Elas vão embora, mas Steven repara que Peridot pegou um objeto escondida. Ao chegar na Terra, ele chama Peridot pra conversar, e acaba pegando o objeto dela e tranca ela no carro. Ele pergunta o que é aquilo, e Peridot fala que é um comunicador direto para Diamantes. Steven fica decepcionado de como Peridot traiu eles, e conta pra gens que também não acreditam, justo agora que ela estava ganhando a confiança deles. Peridot consegue abrir o vidro e escapa do celeiro com seu robô gigante. Ela rouba o comunicador da gens e foge. As gens vão atrás dela e conseguem destruir o robô, mas Peridot consegue fazer contato direto com a Diamante Amarelo. A gens se esconde, e Peridot relata que a nave que ela usou para ir para a Terra foi destruída. Quando o Diamante Amarelo pergunta quem destruiu a nave e onde está a Jasper que ela enviou, Peridot fala que houve acidentes por sua falta de preparo. Diamante Amarelo agradece o relatório e manda uma nave ir buscá-la. Peridot tenta negociar com ela para desistir do cluster e fala que a vida na Terra merece proteção, o que faz Diamante Amarelo ficar furiosa, já que Peridot questionou uma ordem direta. E aí? O que você sabe sobre a Terra? Pelo visto, mais do que você, sua tonta! Peridot desliga o comunicador e é parabenizada por todos, e como sendo uma traidora de Homeworld, ela é declarada por Steven uma Crystal Gen. E Peridot acaba fazendo amizade com todas as gens e começa principalmente a entender mais a Garnet. E essa foi a análise da segunda temporada de Steven Universe. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o like, porque isso ajuda demais com a divulgação do vídeo. Se não gostaram, fiquem à vontade para dar o dislike, mas comentem aqui embaixo o que eu posso melhorar para os próximos vídeos. Se gostam do meu conteúdo que eu faço aqui no YouTube e quer ficar por dentro dos próximos vídeos, se inscrevam. E muito em breve eu posto a terceira temporada. E então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!